Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Metsorá, que na realidade o nome é lepra. Isso é muito significativo, viu, gente? É a 28ª porção semanal, ano 5.784. Nós estamos no Shabbat Hagatol. Sabia? É o grande Shabbat, que é o Shabbat antes de terça. Shabbat Hagadol. Poucas vezes acontece isso, né? Mas aconteceu nesse ano. Essa paraxá que você leu em casa vai de Levítico 14, 1 a 15, 33, a Haftarah, 2 Reis 7, 3 a 20, e a porção do Berit Hadashah é Lucas 1, de 1 a 80. Né? Na paraxá passada nós falamos sobre o quê? Sobre lepra. Não foi? Se não me engano, foi isso mesmo. Nessa paraxá, ela já começa com uma excelente notícia para todos nós. Existe possibilidade de cura e purificação para o leproso. Isso é uma boa notícia. Levítico 14, de 1 a 2. Depois disse o Senhor a Moshe: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Então tem a cura e tem a purificação da lepra. Primeira coisa que o leproso tem que fazer é ir ao sacerdote. Daí é o médico, é o sacerdote. E você pode observar que Yeshua cumpriu este mandamento, como cumpre todos, cumpriu este mandamento também, com certeza. Veja lá em Lucas 17, 12 a 15. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. 10. Como Israel estava, hein? 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Yeshua, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. O que ele está dizendo? Vão cumprir o mandamento. Olha que coisa. E as pessoas dizendo que a lei, Yeshua acabou com a lei. Né? Vão se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, olha só, enquanto eles obedeceram, foram cumprir o mandamento, o que aconteceu? Por que ao ir a lepra é sarada? Porque a função do sacerdote não é sarar a lepra. É purificar o homem que teve lepra. Então, quando eles obedeceram o mandamento, eles foram curados para serem purificados. Tremendo, né? Isso é muito lindo. Você percebeu que na lei do leproso está escrito: esta será a lei do leproso no dia de sua purificação. Será levado ao sacerdote. Então, Yeshua estava dizendo para eles que aquele dia era o dia da purificação deles. Ou seja, a cura deles. Yeshua está dizendo que aquele dia que os 10 leprosos chamaram pela sua misericórdia, aquele dia era o dia da purificação deles. Então, quando eles obedeceram ao mandamento, foram imediatamente curados. E o procedimento inicial do sacerdote, quando o leproso se apresentava a ele, era ir para fora do arraial para examinar o leproso. A primeira coisa que o sacerdote fazia: vamos para fora do arraial. Tremendo, né? Veja Levítico 14, versículo 3. E este sairá para fora do arraial e o examinará se a praga do leproso tiver sarado. Olha que coisa tremenda. Os leprosos estavam lá, 10 leprosos, gente, é muita gente leprosa, não? Em Israel. Aí eles clamam por Yeshua, e Yeshua fala: vá obedecer o mandamento. Eles eram judeus,
porque eles foram se apresentar ao sacerdote. E o judeu sabia que quando ele ia se apresentar ao sacerdote, é porque ele apresentou cura da lepra. E eles estavam leprosos. Mas eles foram obedecer. Significa o quê? Tiveram fé. Creram. E foram obedecer. Por isso que o justo anda pela... Ou seja, a justiça, ela vem quando nós temos emuná, fé. Por isso que é o justo que anda pela fé. Se o sacerdote que examinou o leproso viu que a lepra foi sarada, então o sacerdote dá início ao processo de purificação do leproso. Isso nos chama muita atenção. Meu irmão, olha só, não basta só cura. Tem que ser purificado. Pois o leproso foi curado. A pergunta é, foi curado por quem? A lepra pode ser curada pelo Pai, o nosso Pai Celestial, pelo seu Filho Yeshua, e a cura deles é melhor, né? Amém? E também pode ser curada pelo homem, como nos dias de hoje. Hoje em dia você tem uns remédios aí, né, que você toma, cura da lepra. É longo o processo, mas cura. Mas existe uma coisa que o homem não faz: purificar da lepra. Não faz. Porém, só a cura não vai bastar. Quando Deus manda o homem que teve lepra curado ir ao sacerdote, é sinal de que só a cura não basta. Você nota que quando Yeshua ressuscitou um morto, não mandou ir para o sacerdote, mandou? Quando Yeshua curou pessoa aleijada, não mandou ir para o sacerdote, mandou? Mas quando cura de lepra, tem que ir para ser purificado. Porque só a cura da lepra não basta. O tratamento humano cura a lepra e é feito por meio do uso de antibióticos. O tratamento humano cura a lepra e é feito por meio desses remédios. Por volta de 6 a 12 meses, né, de terapia, não pode parar de tomar esse remédio até a cura da lepra. Mas não purifica. O Filho de Deus cura na hora e manda fazer o quê? Ir no sacerdote. Que coisa, né? O Filho cura a lepra na hora. Os homens pensam que deram fim à lepra quando a curam com seus antibióticos. Mas, como falei anteriormente, só a cura não basta. Pois a lepra é a doença que representa, que expressa o resultado do pecado que contaminou o mais profundo do coração do homem. A lepra é expressa no corpo, porém ela inicia dentro do coração do homem, como Yeshua nos revelou em Mateus 15, de 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Se precisa purificar da lepra, porque a lepra contamina o homem, como Yeshua falou em Mateus, e ela sai de onde? De dentro do nosso coração, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Então o Senhor está falando que o que nos contamina procede do nosso coração. É necessário, depois da cura física, ser purificado dentro do coração, senão a lepra retorna. Você vai notar que um homem cura da lepra, mas aquele homem ou mulher que foi curado da lepra continua pecando. Por quê? Porque foi curado da lepra, mas não foi purificado dela.
É como se eu desse jeito no efeito, mas não resolvesse a causa. Se eu não resolvo a causa, o que acontece? O efeito volta. Amém? Para estar diante de Deus e no meio da congregação de Deus, é necessário ser purificado. Para iniciar o processo de purificação do que foi curado da lepra, o sacerdote precisa de alguns elementos. Vamos lá, Levítico 14, 4. O sacerdote ordenará que para aquele que se há de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. Primeiro tem que ser ave limpa, não pode ser qualquer ave, né? Tem que ser 2. Pau de cedro é outro elemento, carmesim e isopo. Todos esses elementos são aspectos da obra realizada por Yeshua para nos purificar da lepra do pecado. Para a cura e purificação de nós que éramos puramente leprosos. O fato de o sacerdote sair do arraial lembra que a crucificação de Yeshua se deu fora dos muros de Jerusalém, pois Yeshua carregou todas as nossas lepras sobre ele, todo o nosso pecado. Ele ficou leproso. Só que Yeshua não precisou de purificação, sabe por quê? Porque a lepra não teve origem no coração dele. A lepra teve origem em nós, no nosso coração, mas ele levou toda aquela lepra. Você viu que depois que ele apanhou muito, ele estava todo roxo, todo arrebentado, o imperador falou: eis aí o homem. Aí João, eis aí o homem. Eis aí, ó como ele está o homem, ó, todo leproso, arrebentado, saindo sangue, ferida, pus, eis aí, ó, como o homem estava. Espiritualmente, estávamos como ele. Ele trouxe essa lepra para fora, para nós vermos. O fato de o sacerdote sair do arraial está intimamente ligado à crucificação de Yeshua, que se deu fora dos muros de Jerusalém, ou seja, fora do arraial, pois Yeshua carregou todas as nossas lepras em seu corpo. Logo depois, o sacerdote ordena que imole uma das aves. Isso eu acho interessantíssimo. Veja em Levítico 14, 5. Mandará também que se imole, mate, né? Uma das aves num vaso de barro sobre o quê? Águas vivas. Nem a água limpa, é a água viva. Logo surge mais um elemento na lista, um vaso de barro com água viva. A ave é imolada misturando o seu sangue com a água viva do vaso de barro. Depois, junta todos esses elementos, ave viva, pau de cedro, carmesim e isopo, e molha no sangue com a água viva. Pega a ave que está viva, pega o isopo, pega o carmesim e bota dentro do vaso, molha tudo no sangue com aquela água viva. E o isopo, esqueci. E molha no sangue com água viva. Veja em Levítico 14, 4 a 7. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o isopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo só depois, e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Gente, o que é isso? Pau de cedro é a cruz de Mashiach. O carmesim, o sangue que ele derramou. Carmesim é um tom de vermelho forte, não sei se vocês já viram, brilhante e profundo. É a cor do corante produzido por um inseto, sabia disso? E esse inseto ele é interessante, é uma espécie de lagarta, ela chama Kermes vermíleo. Quando essa lagarta está pronta para desovar,
ela prende o seu corpo ao tronco de uma árvore. Ela prende. Ninguém tira, se tirar, mata. Ela fica ali com os ovos ali presos, chocando. Nos carvalhos da região do Mediterrâneo. Ela se fixa de uma maneira tão firme que já sabe que jamais poderá se desprender daí até a sua morte. Isso parece que é um sacrifício voluntário. O sacrifício de Yeshua foi? Os ovos depositados embaixo do seu corpo ficam protegidos até serem chocados e serem capazes de se desenvolver sozinhos. Logo depois, a lagarta morre e com a sua morte é liberado um fluido carmesim que mancha todo o seu corpo. Logo depois que os ovos eclodem, ela morre e ela libera na árvore sobre o corpo dela esse fluido carmesim e toda a madeira ao seu redor. O que você vê nisso não é a da morte de Yeshua para nós podermos viver. Ele sacrificou sua vida pura para que se pudéssemos ser purificados da nossa lepra. Temos também o isopo. O isopo é utilizado para absorver águas. Isopo, você sabe o que é, gente? Não. Hein? Eu vou explicar. Temos também o isopo. O isopo é utilizado para absorver as águas de purificação com o sangue junto. Ele absorve. É uma planta que absorve bem os líquidos. É igual uma esponja. Era usada na purificação para ajudar a espargir água de purificação. Só quem era limpo poderia pegar o isopo para espargir água viva. Veja em Números 19, versículo 18. E um homem limpo tomará isopo, um homem limpo, e o molhará na água, e o espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou que foi morto, ou que faleceu, ou a sepultura. Moisés, ele pegou isopo e espargiu, veja em Hebreus 9,19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, sempre com água, lã púrpura, isopo, e espargiu tanto o próprio livro como todo o povo. Esse livro que nós lemos foi espargido com sangue e água viva por isopo por Moisés. Veja o que Davi fala no Salmo 51:7. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Temos também as duas aves, e essas duas aves representam a morte e a ressurreição de Yeshua. Yeshua morre, ressuscita e sobe para o céu como uma ave livre e senta à destra da majestade nas alturas. É claro que você prestou atenção nos elementos de purificação do leproso. Só para você lembrar agora, duas aves, vaso de barro com água viva, pau de cedro, carmesim e isopo. Falamos das aves que representam a morte e a ressurreição de Yeshua. Falamos do pau de cedro, que é a cruz, e o carmesim, o sangue, e o isopo. Agora quero falar um pouco do vaso de barro com água viva. Veja o que Yeshua fala sobre esta água viva em João 4, de 1 a 10. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Yeshua, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yeshua mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Yeshua, pois, cansado da viagem,
Sentou-se assim, junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yeshua: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Yeshua: se tivesse conhecido o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe teria pedido e ele te haveria dado água viva. Olha a água, vaso de barro com água viva. Ele não é um vaso de barro, ele não nasceu de mulher. Amém, meu irmão? Como eu e você. Então ele é um vaso de barro e ele contém água viva. E que água viva é essa? Veja que a palavra que Yeshua fala no último dia da festa de tabernáculo em João 7, 37 e 39. E no último dia, grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, olha a água viva aí de novo, correrão do seu ventre. E isso disse ele de quem? Do Ruach HaKodesh, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Então, a água viva é o Espírito de Deus. E o vaso de barro, você já sabe, né? Nós sabemos que a palavra de Deus chama nosso corpo de vaso de barro. E se Yeshua nasceu de mulher como nós, então ele era um vaso de barro cheio de água viva. Então aquela purificação do leproso nada mais é que a obra redentora de Yeshua. Tem todos os elementos que estão em Yeshua. Ele é o vaso, ele é o que tem água viva, foi ele que foi morto, derramou seu sangue e subiu ao céu. Por que a avezinha é molhada no sangue da ave que morreu? Para dizer que aquele sangue vai ser levado ao céu, porque Yeshua entrou com seu sangue purificando todas as coisas nos céus e sentou à destra do Pai nas alturas. Então esse é o que? Essa não é a cura da lepra, essa é a purificação da lepra, porque eu posso ser curado da lepra, mas não ser purificado dela, e a purificação dela só advém no sacrifício de Yeshua HaMashiach. Isso para mim me incomodava muito há um tempo, porque eu falava, mas o homem cura a lepra. Sabia disso? Me incomodava. E aí o Senhor me falou: pois é, meu filho, a cura o homem pode fazer, mas a purificação só meu filho. Amém, meu irmão? Amém. Porque está no interior do coração do homem. Então a água viva é o Espírito de Deus. E o vaso de barro, você já sabe que eu já falei. Veja 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Olha que coisa maravilhosa. Veja também 1 Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Que vaso é esse? Corpo. Em santidade e honra. E nós sabemos também que Yeshua nasceu de mulher, debaixo da lei, exatamente como nós. Então, ele se tornou um vaso de barro na terra, cheia de água viva, preparado para purificar a todos nós leprosos. Shabbat Shalom. Shabbat.